Fala galera, você tem dificuldade com geometria espacial? Keep SUS que o pai te ensina. Galera, na última aula a gente falou um pouco sobre então a área e o perímetro de figuras planas, né? Como se fosse aqui um retângulo, por exemplo, uma figura plana. Você tem comprimento e largura ou base versus altura, que seria como a gente calcula a área, e o perímetro seria o contorno, né? Se eu contornasse aqui com um lápis ou uma caneta, quantos centímetros teria esse desenho total aqui? Seria o perímetro. Então a gente estava falando, digamos, do mundo 2D, né, que só tem duas dimensões. Mas agora vamos evoluir do Super Nintendo para o PlayStation e vamos falar então das figuras espaciais, que tem três dimensões. Né? A gente vai falar então um pouquinho sobre a área e o volume dessas figuras espaciais, né? Porque agora, se eu estivesse considerando apenas essa face aqui, e isso é importante vocês entenderem também na questão da geometria espacial, cada pontinho aqui, cada um desses pontinhos aqui, seria o vértice da figura. Cada reta aqui, ó, não sei se vocês percebem aqui, ó, cada reta é uma aresta. E essas regiões aqui são as faces. A gente percebe aqui, nessa figura aqui, nesse prisma aqui, né, quando a figura tem ângulos retos e tem um ângulo paralelo ao outro, né, a base em cima aqui e embaixo ao mesmo tamanho, a gente tem um prisma. O prisma não precisa ser necessariamente a base dele um retângulo. Não sei se vocês lembram daquele chocolate Toblerone, eles não estão me patrocinando, mas enfim. A embalagem daquele chocolate, a base dela seria um triângulo, mas também é um prisma, que você vai ter um triângulo igual em um paralelo ao outro, né? Ou se a gente deixar ele nessa posição, né, seria um triângulo em cima e um triângulo embaixo, também seria um prisma. E para calcular a área do prisma, né, então assim, a área o que seria? A área seria eu calcular, digamos assim, a quantidade de papel que forma a superfície externa dessa figura. Então, logicamente tem um pouquinho mais de papel que foi dobrado para dentro, mas fingindo que não existam essas dobras que ficaram para dentro da figura, só a parte externa aqui, se eu considerasse quanto de papel tem aqui, eu estaria calculando a área. Então é fácil, eu preciso saber aqui a base e a altura aqui, eu vou calcular a área dessa figura, que vai ser igual à área dessa figura. Calcula a base e a altura aqui, a área dessa figura, e mais a área dessa figura também eu vou ter. E vou ter mais a área dessas duas figuras. Então a soma dessas 6 diferentes áreas formaria aqui, então no caso, a área desse prisma. Então nesse caso aqui, né, nessa embalagem aqui dessa caixinha de canivete fabricado na China e vendido no Paraguai, também não me patrocina, eles nem sabem que eu existo, né? Mas enfim, essa caixinha aqui, para calcular a quantidade de papel, eu precisaria então 2 vezes a área de cada uma dessas figuras aqui. Vamos chamar esse lado aqui de A, aqui de B, e provavelmente vocês não estão enxergando, mas fingem que estão, e aqui de C. Então seria 2 vezes a área de A, mais 2 vezes a área de B e mais 2 vezes a área de C. E assim então eu estaria calculando quanto de papel tem nessa figura aqui. Então percebam que eu tenho 6 retângulos nessa figura aqui, nesse caso aqui, e percebe-se então que cada retângulo vai ter um outro retângulo paralelo, né? Então eu preciso descobrir, eu não preciso somar os 6, né? Estou descobrindo essa e essa, eu já estou descobrindo então sobre a área, né? Porque cada uma dessas áreas vai ter uma outra área paralela igual, por isso que eu coloco 2 vezes a área da face A, 2 vezes a área da face B, 2 vezes a área da face C. Assim eu estou calculando qual seria então a quantidade de papel. Mas como eu faço para calcular quanto cabe dentro? Só um pouquinho que passou um caminhão aqui. Como que eu faço para calcular o volume, ou seja, a capacidade?
aquilo que cabe aqui dentro. Para descobrir isso, não é tão difícil assim. Eu vou precisar descobrir essas três medidas: a base, a altura e a profundidade, digamos assim. Vendo a figura dessa maneira, né? Seria então essa base aqui versus essa altura aqui versus a profundidade aqui, né? Basicamente assim eu descobriria o volume da área. Ou de uma maneira mais simples, vamos supor que eu tenha uma outra figura, uma pirâmide, ou aqui a base seja um hexágono, algo assim. Para calcular o volume das figuras que possuem a base e, digamos assim, eu posso virar ela de ponta cabeça e ela continua igual, né? Tanto a parte de cima como de baixo é a mesma figura. Nessas figuras assim, basicamente, para calcular o volume delas, eu vou ter que calcular a área da base vezes a altura. Simples assim. Eu vou calcular então a área dessa figura que forma a base vezes a altura. E tanto faz como deixar. Se eu deixar a figura assim também, eu calculando a área dessa base aqui, né, que seria essa figura aqui no caso, vezes a altura, eu teria o mesmo resultado que calcular a área da base aqui vezes a altura. Então, para essas figuras, para os prismas em geral, eu só preciso descobrir a área da figura que forma a base vezes a altura, que eu descubro o volume. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, vamos pegar ela, a figura nesse sentido aqui. A base teria mais ou menos 4 por 2. Então a base vai ser um retângulo. Então vamos calcular aqui a área da base, que é um retângulozinho aqui. Tem 4 por 2. Então essa área da base aqui seria igual a 8 centímetros. Lembra, quando a gente fala de perímetro, só centímetros, só metros, só quilômetros. Quando a gente fala de área, a gente vai usar centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então aqui no caso seria centímetros quadrados. 8 centímetros quadrados seria então essa base aqui, né, que tem 4 por 2. Para eu descobrir o volume, eu vou multiplicar então a área dessa base aqui que eu já encontrei pela altura da figura. Então ficaria o volume, a área da base aqui eu já achei que é 8, vou substituir aqui, vezes a altura. Eu levantei a altura dessa figura aqui, vamos arredondar para 12. Então 8 vezes 12. Quanto que é 12 vezes 8? É uma conta um pouquinho mais difícil. Não tem na tabuada, né? A gente aprende até o 10 a tabuada só. Mas então na tabuada 8 vezes 2 vai dar 16. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Então 12 vezes 8 dá 96. Então o volume seria 96 centímetros. E agora, quando eu estou falando de duas dimensões, eu vou usar quadrado. Agora eu estou falando de 3 dimensões, eu vou usar ao cubo. Então aqui nesse caso 96 centímetros cúbicos. Que vai ter aqui então a capacidade dessa caixinha aqui. Mas vamos supor que a figura de base não seja uma figura de ângulos retos, seja uma figura circular. Como é o caso dessa embalagem aqui de massa de tomate italiana, muito boa por sinal, mas que também não me patrocina. Se quiserem me patrocinar, se alguém da Itália me assiste e é dessa fábrica aqui, pode me patrocinar à vontade. Aceito até pagamento em polpa de tomate também aqui. Mas assim, nesse caso, o princípio é mais ou menos o mesmo. A diferença é que a figura da base aqui, ela é um círculo. Vocês lembram como que a gente calcula a área do círculo? Então, para calcular o volume aqui dessa figura aqui, que a gente chama de cilindro, eu só vou precisar descobrir então quanto que é a área dessa base. Como que eu descubro a área do círculo, que é a base? Vocês lembram a fórmula? Então lembra que tem uma fórmula para a gente calcular a área do círculo. E para isso, a gente usava lá, lembrar do nosso amigo Pierre. Qual que então que é a área? Lembra que
O perímetro é 2πr, mas a área é πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser π, que é aquele número 3,14 continua, né, vezes o raio ao quadrado. Cuidado que eu tenho que ter sempre, lembra que eu falo sempre, muitos exercícios não vão dar o raio para vocês, eles vão dar o diâmetro. O raio seria exatamente eu pegar um ponto de qualquer uma dessas linhas aqui até exatamente o meio da figura. Só que o que acontece é que geralmente eles dão um diâmetro, que seria o comprimento total aqui. Então, para calcular o volume dessa figura aqui, eu preciso descobrir a área da figura da base e multiplicar pela altura. É super simples também, né? Muito fácil de fazer. Vamos medir ver qual seria o volume dessa figura aqui. Ó, essa figura aqui tem 7 centímetros de diâmetro, né? Então ela teria mais ou menos não, ela tem então 3,5 centímetros de raio. Se o diâmetro é 7, o raio é 3,5, que seria a metade de 7. Então a área dessa figura aqui seria π vezes r ao quadrado. Então a área dessa figura seria π vezes 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado é a mesma coisa que 3,5 vezes 3,5. Então vamos fazer a conta. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Conta de vezes, eu vou pular essa casinha aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 5. 7 com 5, 12. Vai 1, 2. 2. Dá 12, duas casas depois da vírgula vai dar 12,25. Beleza, galera? Então, a área dessa figura aqui é da base, né, que eu acabei apagando aqui, né, mas seria igual então 12,25 π ao quadrado. Tudo susto, galera? 12,25 π ao quadrado. Seria a área da figura. Mas para calcular o volume, e só um minutinho, galera. Tive um pequeno probleminha técnico, galera, mas estou voltando aqui. Para calcular o volume, eu vou pegar então, como eu falei, o volume tanto da figura do cilindro quanto da figura do prisma, né? Quando a gente tem essas duas faces iguais, né? É uma figura que manteve-se, ó, pode ver que a gente não tem esse tipo de desenho, não está formando um círculo extra, não está indo para cima e para o lado, ou não é uma pirâmide ou um cone que os ângulos vão se encontrar. Quando a gente tem essa figura nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui, esse tipo de figura, né, basta para calcular o volume, área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, eu já tenho a área da base, que é 12,25 π ao quadrado. Agora basta eu calcular, multiplicar pela altura, que nesse caso vai ser 10 centímetros. Então, o volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. O volume do cilindro, então, vai ser igual à área da base 12,25 π ao quadrado vezes vezes a altura, que é 10. Então, o volume
do cilindro é igual a 122,5 π ao quadrado. Não, ao quadrado não, lembra que é uma figura com 3 dimensões, então é ao cubo. Isso então, calma galera, eu fiz errado também, π. Eu não preciso pôr o quadrado aqui, o quadrado é a medida aqui, né? Então é 12,25 π centímetros quadrados, não é o π que está ao quadrado aqui, é o centímetro. Cuidado que esse tipo de vacilo que eu fiz agora pode custar uma questão para vocês. Então é 122,5 π centímetros cúbicos. Mas esse número ficou meio... Tá, eu vou dizer que cabe aqui 122,5 π centímetros cúbicos de molho de tomate. Como que eu transformo isso numa medida que me faça sentido, né? Para a gente transformar, eu vou cometer um leve crime contra a matemática, só para ficar mais fácil a conta. Não façam isso a não ser que o exercício peça. Geralmente ele não pede, geralmente o exercício pode pedir para vocês deixarem em pi mesmo. Mas para facilitar as coisas, para ficar mais rápido de fazer, eu vou considerar o π igual a 3. Eu sei que é um crime, não fiquem bravos comigo, só para facilitar as coisas. Então, se a gente considerar o π igual a 3, não é 3, galera, tá? Mas considerando num arredondamento bem tabajara como 3, ficaria com o volume desse cilindro aqui, seria igual a 122,5 vezes 3, que daria igual a 122,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Dá 36, na verdade, ó, 1 vírgula. Então dá 367,5 centímetros cúbicos. Ainda assim ficou distante, né? Você não costuma dizer, nossa, preciso tomar tantos centímetros cúbicos de água por dia. Você não diz assim, né? Para a gente aprender a transformar, é importante se lembrar de uma relação e nós vamos usar a velha e conhecida regra de 3. Cada 1000 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Que 1 litro equivale também a 1000 ml. Ok? Cada 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. Cada 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 ml. Ou seja, cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Perceba que tem 1000 aqui, divide um pelo outro, vai dar, cada centímetro cúbico significa 1 ml. Eu poderia resolver essa questão fazendo então uma regra de 3, para descobrir quanto seria em litros essa quantidade. Ou eu simplesmente faço essa conta aqui, né, e transformo então cada centímetro cúbico igual a 1 ml, significa que caberia então... Desculpa galera, deu um momento de tilt aqui na minha mente. Eu fiquei pensando que parece que não cabe tudo esse volume de água aqui, mas eu conferi a conta, é isso mesmo. Então aqui caberiam mais ou menos 367 ml de líquido. Parece que não, porque a gente tem a impressão que o copo, na verdade, ele é mais fino, né? O copo de 250 ml parece maior que aqui, né? Mas isso é porque, na verdade, né, o copo é mais fino, e aqui também a gente tem que considerar que ele fez vários arredondamentos, digamos assim, né, que não conferem bem exato a quantidade que caberia aqui. Foi só para a gente ter uma noção. Mas então o importante é vocês lembrarem, galera, nessas figuras assim, seja a base um círculo, seja a base um retângulo, seja a base um triângulo, quando a gente mantém constante, digamos assim, a figura, né, de modo que tanto em cima quanto embaixo a medida seja igual,
Para calcular o volume é só calcular então a área da base vezes a altura, beleza? A área da base vezes a altura. Lembrando também, né, que para calcular a área então é só somar todas as faces. Mas como é que eu vou somar todas as faces de um cilindro, né? Esse é outro ponto importante para nós. E nesse caso é importante lembrar o seguinte, galera. Um cilindro a figura que foi usada aqui no caso, esse lado da lata, ela não foi construída dessa maneira. Ela foi uma figura então que foi torcida, né? E o que foi torcido nada mais do que foi um retângulo. Então veja aqui, se eu pego o retângulo e faço isso, eu formo um cilindro. Então o perímetro do círculo vai ser uma medida desse retângulo. Então para eu saber a área, basta eu somar a área desses dois círculos aqui, somar a área dos dois círculos aqui, mais a área do retângulo que forma essa região aqui. Simplesmente assim. E qual seria então, e a medida desse retângulo seria então a altura da figura e o perímetro do círculo. Então basta eu calcular aqui 2π vezes r para saber quanto seria então esse retângulo que forma aqui. Qual que seria então uma das medidas dele, o comprimento dele, ou a largura, ou a base, como você quiser chamar, vezes a altura. Então eu vou somar essa figura, que é só um retângulo, no caso, né, não tem dois, mais a área das duas figuras aqui. Outra coisa que é importante para vocês lembrar, galera, é se eu estiver falando de uma pirâmide ou de um cone, né? Pirâmide aquela figura conhecida, aquela grande obra de arte que nós temos no Egito, né? Aquela figura de uma pirâmide. E a figura de um cone, né? É aquilo que seria uma, como eu posso dizer, a casquinha de um sorvete, o chapéu de aniversário. Para essas figuras, para calcular o volume delas, é mais ou menos a mesma coisa. Também volume da base vezes a altura, com a diferença que o resultado eu vou dividir por 3. Então, quando a figura, né, eu tiver como, por exemplo, aqui um cone, né, tiver um cone, eu vou descobrir a figura da base aqui, vamos supor que aqui seja um cilindro exatamente, vezes a altura e dividir por 3. Mesma coisa na pirâmide também. Então é isso, galera. Ficou alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa aí. Estou aqui para ajudar vocês. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo, né, de ativar o sininho para saber quando novos vídeos estão saindo. E principalmente você que vai fazer concurso, que cai matemática, essas coisas comem bastante concurso. E aqui no canal já tem muita coisa para quem vai fazer concurso. É isso aí, galera. É nóis!